Oi, gente. Sabe, eu estava pensando que quando nós chegarmos no céu vai ser algo fantástico, vai ser algo incrível, porque nós vamos conhecer pessoas de outras épocas, pessoas de outras gerações que nós não vimos, mas nós aprendemos a amar e admirar apenas pelo que nós lemos sobre essas pessoas. E entre essas pessoas que nós vamos conhecer serão os personagens bíblicos. Aqueles que quando nós lemos, nós admiramos pela coragem, pela ousadia, pela fé, pela força, pela oração. Eu tenho muitos personagens que eu quero chegar lá no céu e conhecer, quero conversar longas horas com José, com Moisés, com Abraão, quero conversar longas horas com a rainha Esther. Mas, queridos, existe um personagem que eu quero passar o maior tempo com ele. Esse personagem é Jesus. O pastor Amin Rodor, em um de seus sermões, ele diz que Jesus não era apenas incomparável, ele era surpreendente. E Jesus era surpreendente em tudo. Ele era surpreendente na forma como ele tratava as pessoas, ele era surpreendente na forma como ele agia, ele era surpreendente nas coisas que ele dizia. E um desses relatos desse Jesus tão surpreendente está lá no livro de Marcos, no capítulo 5, no verso 25 até o verso 34. Ali conta a história de uma mulher que 12 anos ela sofria de uma doença. E por causa dessa doença ela era completamente rejeitada pelas pessoas, porque essa doença a tornava cerimonialmente impura e ela não podia estar junto com as pessoas porque ela estaria contaminando as pessoas que com ela tivessem contato. Mas, queridos, um dia ela teve uma ideia. Ela ficou sabendo que Jesus estava na região onde ela morava. E naquela região onde ela morava, a multidão estava seguindo Jesus, mas ela teve um plano, ela tomou uma decisão. Ela iria até Jesus, iria tocar em Jesus. Ela pensava assim, que se ela apenas tocasse em Jesus já seria suficiente. Ela iria tocar em Jesus e voltaria sem que ninguém a percebesse. Era um desafio e tanto, você estar entre uma multidão sem ser percebido. Mas foi exatamente o que ela fez. Ela conseguiu, ela foi até a multidão, conseguiu romper a multidão, tocar na orla da veste de Cristo e sair. Ela percebeu que ela estava curada e ela estava indo embora. O plano dela tinha dado certo. Mas o fato é que depois que isso aconteceu, o surpreendente Jesus fez uma pergunta. Jesus para a multidão e pergunta assim: quem me tocou? Jesus não apenas fez uma perguntinha, o livro de Lucas nos diz que Jesus insistiu em saber quem o havia tocado. Queridos, aquela mulher por um instante ela pensou, e agora o que vão fazer comigo? Ele é um mestre, eu sou cerimonialmente impura, se alguém me ver aqui, eles vão me matar. Mas, queridos, lá no verso 33 do capítulo 5 do livro de Marcos diz que, consciente do que tinha acontecido nela, que nela tinha se operado um milagre, ela com muito medo disse a Jesus que ela havia sido curada. Queridos, como Jesus é surpreendente, eu fico pensando, por que essa pergunta? Por que fazer com que todos olhassem para a mulher se o plano dela era justamente que ninguém a visse? Sabe, queridos, Jesus ele não faz nada pela metade. Os milagres de Jesus não são pela metade, não. Ele faz as coisas por completo. A doença que ela tinha havia debilitado ela fisicamente, mas também emocionalmente e também socialmente. Quando Jesus chamou a atenção de todas aquelas pessoas para ela, a cura física ela já tinha recebido, o sangramento já havia parado, mas ela precisava de uma cura emocional e de uma cura social também. E quando isso aconteceu e Jesus a chama, Jesus dirige a ela palavras de ânimo e a chama de filha. E nesse momento Jesus a curou emocionalmente. Nesse momento ela deixou de ser alguém para se tornar filha. Nesse momento Jesus a alcançou. Nesse momento ela foi lembrada, ela foi percebida. E quando Jesus a curou socialmente, queridos, todos estavam acostumados a chamá-la de imunda e de impura. E agora todos teriam que admitir que ela não era mais imunda ou impura, mas ela era um milagre. E por onde ela passasse, as pessoas saberiam que aquela mulher havia tocado em Cristo e que aquela mulher era sim um milagre. Queridos, Jesus não faz nada pela metade. Ele é extremamente confiável. Ele é um Deus que nós podemos dar crédito. Se nós entregarmos a nossa vida a Ele, Ele não vai cuidar apenas de uma parte, Ele consegue cuidar do todo. Por isso, queridos, se a sua vida está assim, talvez você não precise da cura física, mas precise de uma cura emocional. Talvez precise de uma cura social. Saiba que esse Jesus que eu estou falando para você hoje, Ele não faz nada pela metade. Tudo o que Ele faz é perfeito. Você pode confiar, você pode entregar a sua vida nas mãos dele. Queridos, tudo o que ele fala, ele cumpre. Eu não sei qual é a sua situação nesse momento. Eu não sei pelo que você está passando agora, mas creia que ele pode alcançar você. Creia, queridos, ele não faz nada pela metade. Tudo o que ele faz é perfeito. E se a sua vida estiver nas mãos dele, Jesus pode restaurar. Ele pode restaurar não só uma parte, ele pode restaurar por completo. E a grande restauração de todas vai acontecer quando Ele vier nos buscar.
quando esse pecado não estiver mais nos dominando, quando enfim o grande sonho de Deus acontecer. Fazem 25 anos que eu o espero, queridos. E eu esperaria mais 25 anos se fosse preciso, porque eu sei que o que Ele promete, Ele cumpre. Portanto, queridos, saiba nessa semana que se você tiver tudo, mas não tiver Jesus, você não tem nada. E se você não tiver nada, mas tiver Jesus, você tem tudo. Essa semana então, queridos, passe os dias ao lado de Cristo. Coloque a sua vida nas mãos dele e você vai ver o que é ser feliz. Um grande abraço para ti, meu irmão. Até semana que vem.